Paz do Senhor a todos do Face. É o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez aqui através da rede social, trazendo um pequeno estudo, um pequeno resumo, onde nós estaremos iniciando nessa sexta-feira agora o livro dos profetas menores. Então eu tive já indicando, está aqui o livro dos profetas menores, onde nós estamos dando uma estudadinha, os profetas menores, que nós estaremos iniciando agora nessa sexta-feira, ali na rua Serra Dourada, 768, bairro Periolo, nosso estudo teológico. E também chegou as revistas da Escola Bíblica, que nós vamos ter nas quarta-feiras, todas as quarta-feiras, ali também na Assembleia de Deus, Vida Nova, no bairro do Colmeia. Essa é a revista, o começo de todas as coisas, Eu acho interessante que nós vamos começar lá de Gênesis, lá no livro de Bereshit, Bereshit bara Elohim. Reshmaim vet aretz, No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Nós vamos falar muito sobre esse ponto final, Porque às vezes a pessoa ali atropelando a Bíblia, falando, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, dá uma continuação como se fosse uma vírgula. Mas na minha e na sua Bíblia, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Aí teve um ponto final, aí vai ter uma série de coisas que aconteceram no mundo espiritual. A gente vai estar falando sobre a criação, que Deus criou os anjos somente com o sopro da sua boca, onde fala em Salmo 33, versículo 6. E estaremos dizendo o porquê, de ter depois dado uma continuação no versículo 2, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Então, nós vamos estar com a Escola Bíblica também todas as quarta-feiras, às 20 horas, ali na Assembleia de Deus Vida Nova, bairro do Colmeia, a nossa segunda igreja lá. E o curso teológico inicia agora sexta-feira, o curso sobre os profetas menores. Nós encerramos sobre os profetas maiores e vamos iniciar agora com os profetas menores, onde nós estaremos falando sobre o profeta Oséias, E falando sobre o profeta Oséias, que é Rochear, Rochear, Oséias, que quer dizer salvação. A salvação é praticamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa que o nome Yeshua, Yeshua, que é o nome próprio do Senhor Jesus, que é Salvador, Salvador e salvação. Salvação Rochear, ou seja, Oséias no hebraico. Então gostaria, você que está me assistindo aí, que acompanhar esse pequeno estudo, abrisse a palavra do Senhor no livro então do profeta menor, no livro de Oséias, no seu capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 inteiro, e eu vou dar um pequeno resumo, uma pequena pincelada que eu gostaria de estar fazendo os vídeos intercalados, para não ficar muito cansativo, muito extensivo. Então a gente vai falar um pouco hoje, aí um pouco amanhã a gente vai estar contando também a história de Oséias, que é muito bonito, uma história de amor, uma história de relacionamento onde ele teve com uma mulher que era considerada indigna, que a gente vai estar falando, que simbolizava o relacionamento de Deus com o povo de Israel, e é claro até os dias de hoje. E também algumas profecias que se compararam à própria vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos iniciar uma pequena pincelada, mas se você quiser um curso mais completo, é só ir na igreja Assembleia de Deus Vida Nova, Serra Dourada 768, bairro Periolo, Não deixe de ir lá fazer um curso conosco. Pastor, tem que pagar alguma coisa? Depende, irmão. Se você quiser um certificado do curso teológico, porque os nossos livros, que são esses livros aqui, que eu já mostrei nos outros vídeos anteriores, seria esse aqui. Então nós fazemos o IBAD, que é das Assembleias de Deus, mas ali é lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, da capital, e então o certificado vem de lá. Então se você quiser adquirir o certificado, então é R$ 35,00 do livro e R$ 2,00 do correio. Vem um crachá, uma carteirinha de estudante, comprovando que você faz o estudo teológico, e depois que você terminar, são 24 livros, depois que você terminar, então você pega o certificado de teologia. Mas caso você queira somente para aprender, não é tão importante para você o certificado, fala, pastor, eu só quero aprender, eu quero ter uma noção da palavra de Deus, então você não paga nada, é totalmente gratuito, porque eu não tiro nada, eu tenho prazer de ensinar a palavra de Deus, eu tenho prazer de pregar a palavra de Deus, então você não vai pagar nada, não se preocupe, se é só para aprender, basta você nesse endereço que eu passei, todas as sextas-feiras, 20 horas, então é das 20 às 22 horas. Leva lá um caderno, uma caneta e aprenda conosco, amém? Então vamos lá,
Livro de Roxeá, ou livro de Oséias, no seu capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: Esta é a palavra de Adonai que veio a Roxeá, o filho de Beri, durante os reinados de Uzia, Iotã, Acás e Isquivá, rei de Judá, e durante o reinado de Yarovã, o filho de Joash, rei de Israel. As primeiras palavras de Adonai ao falar a Roxeá, Oséias, foram para instrução do próprio Oséias. Vá, case-se com uma prostituta e tenha filhos com essa prostituta, pois a terra lançou-se em prostituição flagrante, desviando-se de Adonai. Ele foi e casou-se com Gomer, a filha de Diblaim, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Adonai disse a Roxeá: chame-a de Israel, ou Jeziel, pois em pouco tempo punirei a casa de Jeú, que seria Jeú, por ter vertido sangue de Israel, darei fim ao reinado da casa. E ela engravidou, e outra vez a deu à luz a uma filha, e Adonai disse a Roxeá: chame-a de Lo-Ruxamá, sem compaixão, pois eu não terei mais piedade da casa de Judá. Eu não os salvarei por meio do arco, da espada, da batalha de cavalos ou de cavaleiros, mas por Adonai seu Deus. Depois do desmame de Lo-Ruxamá, Gomer concedeu e deu à luz a um filho. E Adonai disse: chame-o de Lo-Rami, não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não serei o seu Deus. Bem pesado, né, irmãos? Pesada essa palavra de Deus aqui, quando o Senhor faz uma chamada para o profeta Oséias, né, que é Roxeá, e pede logo de início para ele iniciar o seu ministério casando com uma prostituta. Aí a gente fica pensando muito, né? Mas por que Deus fez isso, né? Porque todo homem, ou toda mulher também, o sonho dela, que nem por exemplo de uma mulher, é sonhar com um rapaz, nem precisa ser de tão boa aparência, mas um rapaz que tem educação, um rapaz trabalhador, um rapaz que tenha caráter digno, uma pessoa honrada, que vai dar um futuro melhor para ela. E é a mesma coisa que o homem, o desejo do homem, apesar que hoje nos nossos dias é tão difícil, mas o desejo do homem é casar com uma mulher também honrada, uma mulher digna, uma mulher virgem, uma mulher que vai auxiliá-lo, ajudá-lo, vai ser ali como coluna, né, no seu ministério e também na sua vida profissional. Então é um sonho do homem, o sonho de qualquer mulher também. Mas aí Deus chama Oséias para o ministério e fala: a partir de agora você vai procurar uma mulher, uma prostituta, e você vai se casar com ela. E eu imagino o próprio Oséias no seu pensamento, a Bíblia não relatou, a gente lemos o capítulo 1 que não relatou, mas eu imagino me colocando no lugar dele, ele imaginando, mas né, poderia ter dialogado, né, o contestado com Deus, poderia estar dizendo assim: mas Senhor, eu aprendi na Torá assim, 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 eu sirvo o Senhor, não tenho pecado, eu não tenho errado, procuro estar na tua presença, por que o Senhor vai fazer eu casar com uma mulher que não tem honra? Como que eu vou profetizar para o povo, como eu vou falar da tua palavra para o povo, sendo que eu estou me casando com uma pessoa que é indigna e praticamente ela está totalmente fora da sua lei? O povo vai me julgar, o povo vai me condenar, ninguém vai dar crédito no que eu vou estar falando, por causa da mulher. E outra, eu vou ser motivo de chacota no meio dos outros profetas e também no meio do povo. Eu imagino que tudo isso passou na cabeça de Oséias. Eu imagino que ele deve ter falado com Deus, a Bíblia não fala como eu falei, mas ele deve ter falado com Deus como qualquer outro ser humano, porque nós somos cheios de falhas. Às vezes Deus faz algumas coisas conosco que a gente não entendemos. A gente entende lá na frente, né? Mas no início é difícil a gente entender os projetos de Deus na nossa vida, porque a gente pensa que Deus ele vai agir de uma forma que nós achamos que é o melhor, né? Quando Deus faz promessas na minha e na sua vida, nós às vezes falamos: Senhor, faz assim, ó, dessa forma. Se o Senhor seguir essa instrução que eu estou te falando, vai dar tudo certo. Só que Deus não faz o que eu e você está falando, o que eu e você pensa, porque os nossos caminhos são tortos e errados. Deus, ele sabe todas as coisas e ele sabe o melhor para nós. Nós, é claro que muitas vezes a gente não entende, né, o que Deus está fazendo, às vezes a gente chega a murmurar, reclamar, se entristecer,
mas aí quando a gente passa aquele processo e adquire a nossa vitória, aí nós falamos, foi por isso que nós passamos por tudo aquilo ali. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Deus seja louvado. No final você vai entender. Então o profeta Oséias aqui no seu início, ele também não entendeu. Então ele foi numa casa de prostituição. Imagine um profeta, um homem de Deus, né, chegar numa casa de prostituição e ali procurar uma mulher para se casar, né? E ali ele encontra então Gômer, né? E ali ele se apaixona por ela, porque a Bíblia vai relatar, se você ler o livro de Oséias, a gente vai estar falando que ele pega um carinho muito grande por ela, um amor muito grande. Então ela concede o seu primeiro filho. Quando ela concede o seu primeiro filho, então Deus fala assim, o seu primeiro filho vai chamar Jezreel. Jezreel é o mesmo vale que é o vale de Jeziel, o vale ali onde o rei Uzias tombou, né? Onde o rei Josias, né? O rei Josias tombou, caiu quando ele enfrentou o faraó Neco, né? Numa batalha que não era para ele ter ido, ele foi, e o faraó Neco ali o matou no vale de Jezreel. É o mesmo lugar ali que vai ser também, né, no futuro, a guerra do Armagedon, porque quando o rio Eufrates secar, então você vai estar vendo que hoje, se você pesquisar no Google mesmo, você vai ver que o nível das águas ali do rio Eufrates está baixando. E tem alguns lugares que tem até animais pastando já, porque o nível da água baixou totalmente. Mas isso aí é profecia bíblica, porque o anticristo vai ter que passar por ali. Então ele vai passar por ali, que vai ser um lugar estratégico, vai chegar no vale de Jezreel, mesmo vale, né? O vale de Jezreel, que é um excelente lugar para se reunir um exército para batalha, e lá vai ter um monte que hoje é chamado de Armagedon, por isso que fala a guerra do Armagedon. Mas por que Jezreel? Por que Deus falou para dar o nome de Jezreel, desse vale? É uma coisa que Deus está cobrando, uma certa cobrança que Deus está fazendo com Jeú. Jeú, talvez você não está lembrado de Jeú. Jeú, ele tem uma passagem no momento que, o rei Acabe e Jezebel, vocês conhecem a passagem desses dois reis, né? Então, não sei se você lembra ou você já leu na sua Bíblia, que quando saiu a sentença para eles, rei Acabe já tinha morrido na batalha que a gente falou em outros vídeos anteriores. Então, o que acontece? Jeú, ele entra no palácio e encontra Jezebel. Ele mata todos os filhos do rei Acabe, né? Não sobra um, mata todos eles. E ali ele empurra a Jezebel do telhado, da sacada, né? Da janela, e ela cai e vem a morrer, onde os cachorros comem ela, só fica as mãos, né? E o rosto, cabeça, né? Então Jeú matou ela. Jeú fez uma coisa ruim? Não, porque na verdade era uma condenação que Deus tinha dado para eles. Então na verdade ele cumpriu praticamente uma promessa que Deus tinha feito, né? Que ia acontecer com eles. Então até aqui ele agiu certo. A parte que Jeú, ele agiu errado, que aí veio a cobrança, e Deus lembrou dessa cobrança, pedindo para que Oséias desse o nome do primeiro filho, lembrando disso daí, é porque nesse dia chegaram então os profetas ali de Judá, lá de Judá. Quando eles chegaram para visitar Acabe, eles não sabiam que Acabe tinha morrido. Então quando eles chegaram para visitar Acabe, então eles também foram mortos. E a Bíblia relata que essas pessoas eram inocentes. Então Jeú colocou tudo num pacote, ele fez um pacote só, fez um bolo só e matou todo mundo ali. E nessa daí foi derramado também sangue inocente. E esses sangues inocentes, então Deus precisava requerer deles, né? Então Deus requereu da descendência também dos filhos de Jeú, que seriam também condenados da mesma maneira. Iam todos morrer, né? Não ia ter uma vida fácil, uma vida de bonança. Então por isso que o Senhor falou, o primeiro filho você vai dar o nome de Jeziel. Depois, né, ele teve uma filha, né? Se eu não me engano, o nome da filha é Loruama. Loruama, não favorecida, ou que não tenha compaixão, né, em outras traduções, que não tenha compaixão ou não favorecida. Por quê? Porque a situação que estava o povo ali estava demais. Eu lembro que quando eu fiz o vídeo dos profetas maiores e nós estávamos falando sobre o profeta Isaías, eu lembro que eu estava comentando com vocês que tinha os contemporâneos, né? O profeta Isaías estava vivendo um momento na morte do rei Uzias, que era o seu parente. Depois veio Acás, veio o rei Jotão, veio o rei Ezequias, né?
tinha comentado com vocês. Então era tudo na mesma época. Então existiam alguns outros profetas que eles estavam também atuando na mesma época de Isaías. Nessa época aqui de Oséias, Isaías estava lá no Reino do Sul, lá em Judá, lá em Jerusalém. Então a gente vai ver que nós vamos ver então Oséias profetizando no Reino do Norte, e vamos ver então Isaías, e se eu não me engano eu acho que é Miqueias, Isaías e Miqueias estava no Reino do Sul. No Reino do Sul. Claro que também tem Amós, que era contemporâneo, né? Mas Miqueias estava no meio dos menos favorecidos, da classe mais pobre, enquanto Isaías era o profeta da elite, no Reino do Sul. E no Reino do Norte, lá em Israel, estava então o profeta Oséias profetizando e entregando a mensagem para o povo. Tudo na mesma época, né? Então estava acontecendo tudo na mesma época. A diferença é que lá no Reino do Norte, quem era o rei, né, no finalzinho do reinado era Jeroboão II. Né? Jeroboão II foi um rei muito poderoso, ele foi mais poderoso que Acabe. Às vezes a gente prega muito sobre o rei Acabe, fala muito sobre ele, dá a impressão que o rei Acabe foi o mais que teve destaque no Reino do Norte. Não, ele não teve tanto destaque, é que a gente usa muito por causa de Elias, né, Eliseu, então a gente usa o rei Acabe. Mas não, o rei mais poderoso financeiramente, que adquiriu mais bens, mais riqueza e o seu reinado durou um pouco mais, foi Jeroboão II. Então Jeroboão II estava reinando no Reino do Norte e ali estava o profeta Oséias, estava entregando a sua mensagem e profetizando ali. O povo tinha se corrompido, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Por isso que estava lá Isaías e Miqueias estava profetizando ali para o povo no Reino do Sul, enquanto Oséias no Reino do Norte, porque o povo em geral tinha caído na idolatria. Para vocês terem uma ideia, no Reino do Norte, quando Jeroboão, né, foi o primeiro rei do Reino do Norte, porque quando Salomão pecou, que eu já contei a história para vocês, Israel então se dividiu em dois. Né? As 10 tribos ficou como o Reino do Norte e as 2 tribos o Reino do Sul. Então cada reino ficou com o rei. Então no Reino do Norte, então Jeroboão, com medo de Roboão, que era filho de Salomão, tomar o seu trono, por causa que o povo uma vez por ano tinha que descer lá em Jerusalém, que era onde estava o templo, principalmente no Pessá, na Páscoa. Então o que ele fez? Ele levantou um altar em Betel. Em Betel ficava praticamente quase divisa com Jerusalém, lá no Reino do Sul. E levantou também um altar lá no Reino do Norte, lá no final, no comecinho do Reino do Norte, lá em Dan. Então ficou lá um altar em Dan e um altar em Betel. Então ele colocou um bezerro de ouro para que o povo adorasse, né? E o povo passou muitos anos e caiu na idolatria. Foi por isso que Deus começou a usar os profetas e repreendeu o povo por causa disso, que o povo acabou caindo na idolatria, principalmente o Reino do Norte, né? O Reino do Norte muito mais pior e mais perverso do que o Reino do Sul. O que estava acontecendo é que nessa época também eles estavam caindo na idolatria, como eu tinha falado sobre o profeta Isaías profetizando nos vídeos anteriores. Então caíram na idolatria, na imoralidade sexual. Eles não tinham mais compaixão com o povo, com a família estava bem jogado às traças. É como nos dias de hoje, né? A única diferença é que aí, hoje, o Senhor Jesus ele usa profetas para dizer que ele vem. Jesus ele vai vir tirar o povo dele do meio dessa bagunça que está hoje. Naquela época não, Deus estava repreendendo o povo para que o povo se mudasse, mas continuasse ali. Agora Jesus vai tirar, ele vai separar, né? Ele vai tirar o povo dele, por causa que hoje também está a mesma coisa, a mesma contaminação. Então, os profetas estavam falando para que o povo se voltasse para Deus, né? Que a condenação o Senhor já tinha dado, né? Já tinha escrito já o que ia acontecer, porque aqui, na época de Oséias, quem estava predominando era a Síria. Lembra que eu falei da Síria, eu falei da Assíria e falei de Babilônia, né? Babilônia, a gente falamos nos profetas maiores, que Babilônia derrotou a Síria e se tornou, né, um império poderoso. Depois veio também os persas, né, e depois os gregos. Então assim, aqui era a Síria ainda que comandava, a Síria ainda que era uma nação predominante, uma nação que estava fazendo as suas conquistas ali e tinha também, era uma pedra no sapato lá do povo de Israel. Então Oséias foi enviado para isso. Aí o que eu acho interessante, estava fazendo umas anotação, algumas comparação, né? Aí tem também o outro filho, então ele teve 3, teve Jezreel,
Lohuama e Loami quer dizer não meu povo, né? Que Deus estava falando que o povo de Israel não era mais o povo dele, né? Então falou assim, olha, vocês me deixaram, então como vocês me deixaram, então eu não sou mais o Deus de vocês. É claro, irmãos, que Deus é Deus. Deus, ele é rico em misericórdia. Deus ama muito o ser humano, né? Não só o povo de Israel, né? Não só o povo de Israel, mas ama muito o povo. Porque da mesma forma que Deus falou isso, tem uma passagem no capítulo 1 e no versículo 10 que eu vou ler para vocês aqui, que aí Deus já muda. Deixa eu ver se é isso aqui. Primeiro... Não, acho que não é primeiro 10, não. Porque a minha vai ter o nome. Não. A minha Bíblia é diferente de vocês. Talvez as suas tenham primeiro 10. A minha, ela finda no primeiro 9, mas é o 2:1. Então, talvez na sua vai estar o capítulo 2, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 10. Na minha, ela é judaica, né? Então ela é um pouco diferente. Ela mantém a ordem da Septuaginta. Mas eu vou ler aqui na minha, que talvez na de vocês é o 1:10, a minha 2:1 diz assim: mesmo assim o povo de Israel será, a promessa de Deus, será tão numeroso quanto os grãos de areia do mar, que não podem ser medidos ou contados. Portanto, chegará o tempo em que, em lugar de lhes dizer, vocês não são meu povo, lhes será dito, vocês são os filhos do Deus vivo. Então, está vendo como Deus é? Da mesma forma que Deus ele repreende, Deus também ele ama, né? Ele ama o seu povo. É claro que o que Deus falou aqui é que através de Yeshua, né? Yeshua HaMashiach, através de Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, então abrangeu, né? Abrangeu, porque as pessoas que não são judeus, eles foram enxertados na videira verdadeira, né? Foram enxertados em Cristo ali, porque a salvação veio para os judeus, né? Toda a salvação veio para eles, mas eles na época não receberam e veio para todos. E nós somos o povo que fomos enxertados ali na videira verdadeira. Então, através de Jesus, nós somos esse povo numeroso que foi profetizado sobre Oséias, né? Então, eu acho interessante isso. Então, aqui nós vamos falar sobre a infidelidade. A infidelidade, por que Deus pediu, então, para que Oséias se casasse com Gomer, uma mulher prostituta, uma mulher da vida que não tinha moral? Por que Deus pediu? Porque Deus queria usar o profeta Oséias e mostrar para ele e para o povo o que ele estava se sentindo. Porque Israel é a noiva do Senhor. Era a noiva do Senhor. Então Deus amava Israel. E Deus se entristecia de ver o seu povo o traindo com outros deuses, com deuses pagãos. Então Deus pediu para que Oséias se casasse com ela, para ele sentir na pele o que Deus estava sentindo. Então o povo vendo aquilo, ele usava sua vida pessoal para ministrar a palavra. Então aquilo que estava acontecendo com ele, o sentimento que estava acontecendo com ele, ele ministrava. Porque até então ele não entendia. Depois que ele pegou um amor e uma paixão por Gomer, então ele viu a necessidade de resgatá-la, que a gente vai ver mais tarde que eles se separaram. Por isso que o Senhor fala que não mais meu povo, porque se separou, né? Então Deus também se separou do povo. Então Oséias se separou da sua esposa, aí tem um processo que a gente vai estar explicando. Depois ela é vendida no mercado de escravos, que aí é a condenação. E nós vamos ver que o próprio Oséias vai lá e compra, né? Usa as suas economias, o seu dinheiro, tudo que ele tinha ganhado, ele vai lá e paga um preço alto. Foi caro para ele comprar a própria esposa que estava sendo vendida no mercado de escravos. Isso porque ela o traía, as pessoas o humilhavam, ela não valorizou o seu esposo, Oséias, menosprezou Oséias. Então por isso que houve a separação. Claro que aí ela pagou caro, caiu na mão de mercenários e acabou sendo vendida no mercado de escravo. Aí a gente vai ver a história bonita, o carinho, o amor, a compaixão que o profeta Oséias sentia por ela, um sentimento verdadeiro, que ele usou todas as suas economias, todo o dinheiro que ele tinha guardado ali, ele foi lá e comprou a sua esposa de novo, né?
Então ali Deus estava ensinando para ele, mostrando uma profecia futura, que Deus ele ia enviar o seu único filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que ia verter o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar e nos comprar, porque nós estávamos na mão do inimigo. Então Jesus ele foi e nos comprou, nos resgatou, ele pagou o preço alto, um preço caro, que foi naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então a gente vai ver essa história muito bonita de Oséias em relação a isso. A gente vai falar sobre a separação, sobre no momento que ela foi levada para o comércio, né? Eu gostaria também, que existem algumas profecias e algumas comparação, de ler com vocês no livro de Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, nós vamos estar lendo, que eu achei interessante que tem muitas comparação com Jesus Cristo, né? Oséias é um profeta maravilhoso. Aqui, ó. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por ter rejeitado o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu cocheiro. Então vocês têm uma ideia, por falta de conhecimento, o Senhor, ele fala. E também tem Oséias 6, versículo 3. Que nós conheçamos o que nos esforcemos para conhecer Adonai. Que ele virá, é certo, como amanhã. Ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi o próprio Senhor Jesus? Falou que o povo erra por não ter conhecimento. Nossa, eu adoro essa passagem, essa palavra de Jesus, e agora também ensinando para vocês o profeta Oséias. Por quê? Porque tem muita gente dizendo que teologia é do diabo, que teologia não é de Deus, que Deus dá sabedoria assim, ó. Ah, irmãos, eu vou pregar numa igreja e eu não preciso de teologia, eu não preciso estudar, porque quando chega na hora lá, o Espírito Santo me revela. Isso é mentira, irmãos. Mentira, isso é coisa de gente que tem preguiça. Relaxa, sabe por quê, irmãos? Porque os profetas estudavam, tinha escola de profetas, irmãos. Existia, na época de Davi, muito antes, tinha as escolas de profeta. Era uma escola que conhecia a Torá, conhecia a lei, porque Deus deu ordem a Moisés a ensinar o povo a conhecer a lei. Os levitas tinham que estudar para conhecer a lei. A palavra teologia quer dizer estudo sobre Deus. Como você estudar para conhecer Deus é do diabo. Irmãos, aqui nós lemos aqui que nós temos que procurar conhecer a Deus, estudar sobre Deus. Jesus falou, meu povo erra porque não tem conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é uma balança, irmão. É uma balança. Irmãos, como que eu vou ficar a semana inteira, vamos supor, eu vou pregar no sábado, eu vou ficar a semana inteira com o pé pro ar, aí eu vou chegar na igreja no sábado, vou abrir a Bíblia assim, vamos ver o que Deus vai falar. Eu abro, eu acho que é isso aqui, começo a contar asneira, contar caso. Aí eu não tenho o que falar, aí eu começo a contar caso, contar asneira. Sabe como que o Espírito Santo trabalha, irmãos? O Espírito Santo trabalha quando você estuda a palavra, você estuda ela, aí você chega a hora e fala, Senhor, peço a graça e a sabedoria do Espírito Santo, porque eu vou estar ministrando a palavra em tal dia. Quando chegar aquele dia que o Espírito Santo me ajude a revelar a tua palavra naquilo que eu estudei. Quantas vezes eu já preguei um tema, irmãos, em várias igrejas o mesmo tema, mas a mensagem era a mesma, mas saiu diferente em cima daquele tema. Sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo que conduziu através da mensagem que eu estudei aquilo que a igreja precisava. Entendeu, irmãos? Então aqui a Bíblia está dizendo, o profeta Oséias, nós lemos aqui, profeta Oséias capítulo 6, versículo 3, e nós lemos o capítulo 4, versículo 6. Oséias falando isso e Jesus também fala isso. Nós temos que ter uma balança espiritual. O que é crescer na graça?
Crescer na graça é você orar, você jejuar. Isso é crescer na graça. E conhecimento. Então você cresce na graça e no conhecimento. Se eu crescer só na graça, eu vou passar o que para o povo? Eu vou pregar o que para o povo? Aquilo que eu acho? Aí eu vou abrir a Bíblia e eu acho que tal palavra quer dizer isso. Então eu vou pregar que eu acho que quer dizer isso. É que nem eu fiz os vídeos anteriores sobre a barba. Lembra quando eu fiz o vídeo da barba? Quando eu fiz o vídeo do cabelo? Quantos pastores, quantas igrejas falam a barba é do diabo? E desde quando o diabo usa a barba? A barba é do homem. Ó, por que a barba é do homem? Mulher tem barba? Por que Deus não fez a barba para a mulher também? Só fez para o homem. Se a barba fosse do diabo, por que Deus criou a barba no homem? Hã? Porque é só o homem que nasce barba e não nasce da mulher. Porque a barba é do homem. Agora, se a sua igreja não concorda usar barba, eu respeito. Mas explique, não fale que é do diabo. Não fala que está na Bíblia. Eu não quero entrar nesse assunto porque eu já falei em outros vídeos anteriores sobre a barba. É só explicando o que é crescer na graça e no conhecimento. Também, eu gostaria também de estar lendo aqui o livro de Oséias, no seu capítulo 11 e o versículo 1. Espero que vocês estejam com a Bíblia aí me acompanhando. Ó, quando Israel ou Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais os profetas o chamam, mais se afastam deles. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. É claro que aqui Deus ele usou Moisés, Moshe, né? Usou Moisés, e Moisés ele foi lá, foi o libertador, né? E tirou o povo que estava debaixo de uma escravidão. Então tirou o povo lá do Egito, e ali o Senhor teve uma experiência, um relacionamento com o ser humano. Um relacionamento muito bonito, porque a intenção de Deus era se relacionar com o homem. Então ele tira o povo lá de um lugar que adorava deuses pagão, que não tinha como Deus se relacionar com o seu povo no meio da idolatria. Então Deus tinha que tirar eles de lá, né? Tirar as impurezas deles, por isso que eles andaram muito no deserto. Então era muita impureza, muitos ranços que eles tinham, né? Muitos costumes, muitas normas que eles trouxeram do Egito, então precisava ser tirado, por isso que eles ficaram andando no deserto para aprender a tirar aquelas rapinas, né? Aqueles ranços, aqueles costumes, então eles tinham que tirar. E Deus ia falando, mandava o maná, né? Transformava a água impura em água pura, codorniz, carne para eles, coluna de fogo, nuvem durante o dia. Então era a experiência, o relacionamento que Deus estava tendo. Até quando Deus foi pedir para Moisés construir um lar para ele, né? Ele quis um chanuk, né? Ele quis uma tenda, porque o povo morava em tenda, então Deus queria uma tenda no meio do seu povo ali para se relacionar com ele. Então é assim que Deus tratou o povo de Israel. E interessante que quando fala que quando ele era menino, né, Israel, eu o chamei. Quem que foi para o Egito? Na época que Herodes mandou matar as crianças, né, de 2 anos para baixo, porque ele esperava e tinha medo do Messias, né? Então José e Maria partiram com Jesus para o Egito, né? Egito foi o lugar que eles se esconderam e ficaram ali por um tempo. E depois eles voltaram. Então ali o Senhor também está falando de Jesus, né? Que saiu ali do Egito quando eles estavam ali no momento da fuga, né? Que fugiram de Herodes, né? José e Maria. Muito interessante, muito bonito. Também tem, né, o seu capítulo 11 e o versículo 10, que nós está lendo aqui, que diz assim: eles seguirão Adonai, que rugirá como leão, para ele rugirá e os filhos virão tremendo do oeste. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma profecia para o povo de Deus, que tem lutado e que tem sofrido bastante, né? Sofreram bastante. Hoje nós também estamos na espera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. E eu tenho certeza, como ele tem falado hoje, através desses profetas do passado, porque tem muitas profecias que são para nós hoje. Umas já se cumpriram, outras só para o povo judeu.
e outros para toda a humanidade, né? Então a gente vimos dos profetas maiores, vamos começar a conhecer os profetas menores. E eu só digo uma coisa, irmãos, você que está me assistindo aí na rede social, Jesus, Ele está voltando. Não brinca de ser crente, pega firme com Cristo. Nós estamos vivenciando os últimos dias, né? Eu posso estar aqui agora ensinando para vocês e como estalo de dedo eu posso sumir desse vídeo aqui porque Jesus ele pode estar arrebatando a sua igreja. E como está a sua vida, né? E outra, eu também sempre falo, né, que às vezes você sai da sua casa, mas você não sabe se volta. E eu digo uma coisa, quando você fecha os seus olhos para a eternidade, você acreditando ou não, existe dois seres que vêm buscar, os anjos e demônio, né? O anjo e o demônio. Então como que está a sua vida se você fechar os olhos agora para a eternidade? Porque você pode estar falando, não, eu tenho saúde, eu sou isso, sou forte, eu sou novo, mas você não sabe do momento que você sai da sua casa, né? O amanhã pertence a Deus, né? Então nós temos que agradecer a Deus e louvar o nome dEle todos os momentos que nós deitamos à noite e levantamos pela manhã, porque é pela sua infinita misericórdia. E a partir do momento que nós fecharmos os olhos para a nossa eternidade, nós temos que ter a certeza para onde nós vamos. Errar, todos nós erramos, porque se eu fosse 100% eu seria arrebatado bem antes, né? Mas eu reconheço os meus erros, as minhas falhas e busco sempre a misericórdia de Deus. Então quero deixar um grande abraço do pastor Eduardo Munhoz, né? Um Shalom Adonai, quero fazer o agradecimento a todos como de costume, e depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre o profeta Oséias, o profeta Miqueias, o profeta Amós, o profeta Jonas, o profeta Abacuque, Zacarias e assim mais, Obadias. Vamos estar falando desses profetas menores também, porque eles são menores porque os seus livros, né, são pequenos, né, não é uma extensão muito grande como os profetas maiores, né? Então seus livros têm poucos capítulos, poucos versículos, mas são profetas usados tremendamente por Deus. Amém? Então deixa eu puxar um pouquinho mais para cá que eu não enxergo de longe, para mim fazer os agradecimentos a todos ali que estão me assistindo. Vamos começar aqui desde o princípio, vamos lá, desde o Bereshit Bará, né? Desde o princípio. Então, a Ada, um grande abraço, Ada. Deus abençoe a sua vida. Também o Eduardo PB. Eduardo, se é Eduardo, é gente boa, Eduardo. Grande abração, Eduardão. A Leile Silva. A Leile congrega conosco ali na nossa igreja, né? Um grande abraço, Leile. A Leile teve uma perca esses dias também, um acidente, né, da sua irmã e seu cunhado. O seu cunhado veio a falecer. Sua irmã está na UTI, nós estamos orando para que ela possa sair daquela UTI e que Deus venha ter de misericórdia não só do seu corpo físico, mas também da sua alma, e quem sabe dali ela venha sair reconhecendo que Jesus ainda faz milagre, né? A Jéssica Jabes, a Jéssica também congrega conosco, grande abração, Jéssica, Deus abençoe a sua vida. Né, manda um abraço lá para a Meire, para sua mãe, a Márcia, a todos aí, tá? Nós estaremos com o nosso culto normal amanhã. Esse domingo nós não tivemos culto porque nós tivemos o congresso do ciclo de oração, né, que foi na quinta, sexta e sábado. Foi muito puxado, né, cansativo, mas foi bênção de Deus. Então domingo nós não tivemos, terça nós demos um descanso para o ciclo de oração, né? Mas agora, hoje nós estaremos com culto na segunda igreja ali na Assembleia de Deus, Vida Nova do bairro Colmeia, né? Então nós estaremos lá com o nosso estudo, onde nós vamos começar, como eu disse, o livro Começo de Todas as Coisas. A Ana também, Ana Faria, Ana, grande abração, que Deus abençoe sua vida, Ana, abençoe sua casa, abençoe a sua família aí, o seu lar, que venha ter a graça, né, do Espírito Santo no meio de vocês aí, tá, Ana? Grande abração. Antônio Silva, Antônio também, o Antônio, né? Louva o nome do Senhor, Antônio, Deus abençoe você, Deus abençoe também o seu ministério. Espero que um dia você vá lá louvar a Deus conosco, né? Vai ser um prazer ter você ali com a gente. A Zezé Cairará, isso, se eu tiver errado você me corrige aí, Zezé. Zezé Cairará, grande abraço também, Deus abençoe a sua família. A Helenice Silva, a Helenice também sempre está assistindo nossos vídeos, sempre curtindo nossos banners. Helenice, um grande abração para você, Deus abençoe vocês aí, tá? Diácono Claudemir, servo de Deus. Diácono Claudemir, conheci ele também ali em Ubiratã,
né, na igreja quadrangular. Estive ministrando ali, acho que umas 3, 4 vezes ali na igreja quadrangular. E o diácono Claudemir, um grande testemunho, tem esse homem. Deus fez uma obra na vida dele. Ele estava no meio dos vícios, né, no caminho errado, e Deus o resgatou, transformou a vida dele. E hoje aí, está no ministério aí como diácono servindo a Deus. Está vendo como Deus faz milagre? Eu não sei como tem pessoas que falam, pastor, Deus faz milagre só antigamente. Não, então é onde você anda, né? Porque eu tenho visto muitos milagres de Deus. Vem a Carla Aquino. Carla, também um grande abração. Carla, também depois eu preciso falar com você, Carla, né, para nós arrumar um pregador para domingo agora no culto de ação de graças, né? Mas depois eu vou estar falando com você aí no particular, né? No Zap ou no próprio Face, tá bom? Carla, um grande abraço a você, ao seu esposo Jefferson, que Deus abençoe. Também a Igreja Iredá, isso, Iecla, Igreja Iecla, eu não sei se é da Espanha ou é da Argentina, mas um grande abraço, né? Deus abençoe a todos, né? Aí do pastor Eduardo Munhoz. Edson Souza, Edson também um grande abraço. O Edson também, ele trabalha ali na faculdade, se eu não me engano, acho que é na UniOeste, né, Edson? Depois você me corrige aí, eu não sei se é na Univel ou na UniOeste. Edson também, um grande trabalho aí, ele, o Paulo Porto, o Matsu também, Toste, todos eles ali com o Paulo Porto fazendo um trabalho aí. Deus abençoe a vida de vocês, Edson. Alexandre Notari, Goiabinha, um grande amigo meu também, Goiabinha, lá de São Paulo. Goiabinha, fala pro seu irmão lá, o Carlão, que talvez depois do dia 10 eu vou estar lá em São Paulo, capital, né? Vou estar lá resolvendo os negócios e também visitando as igrejas lá e quem sabe, né, fazendo a obra de Deus. Aí vou, hein? Eu e o Carlão, né, o irmão do Goiabinha, nós gostamos muito de jogar um futebol, né? Um futebol ali. Deus abençoe, Goiabinha, um grande abraço, manda um abração para sua mãe aí, né, e para toda a sua família. Também a Márcia Salete, Márcia, um grande abração, paz do Senhor Jesus, pastor Márcia, um grande abração aí, que Deus abençoe também a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, a todos aí, que o Espírito Santo venha fazer um milagre tremendo. Obrigado, Ana Faria, paz do Senhor, vou seguir o Senhor, pode seguir, Ana. Grande carinho, grande abraço do pastor Munhoz e que Deus abençoe muito a sua vida aí, Ana. Aonde você venha colocar suas mãos, o Senhor venha prosperar. Também a Juruema Silva. Juruema Silva também, um grande abraço. Débora Raquel também, abração, Débora. Ana Paula, grande abraço, Ana Paula. Deus venha abençoar a sua vida. Fernando Nunes, pastor Fernando. Pastor Fernando, tá sumido, hein, pastor Fernando? Mais um grande abração aí, pastor. Grande homem de Deus, Deus abençoe também você e ao seu ministério. A Cíntia Lima, Cíntia também um grande abraço. Se eu não me engano, a Cíntia, nós congregamos juntos na Igreja Assembleia de Deus ali no bairro Tarumã. E o Zé Boleta, né? O Zé Boleta também sempre está assistindo nossos vídeos, né? Pai da Jéssica, né? O sogrão do Filipão, né? Um grande abraço a todos vocês aí, ao ministério que vocês estão aí dirigindo. Deus abençoe. A Vânia Karen também, Vânia, grande abração, Vânia Karen, né? A Leile, já falei da Leile. Cláudio Munhoz, o meu tio Cláudio, né? Mais uma vez, um grande abraço, meu tio Cláudio, lá da cidade de Varginha, na cidade onde dizem que tem muito ET, né? Fico até meio com medo, né? Ô tio, como que eu vou visitar você aí? Você tem muito ET aí, né? Mas você não viu nenhum não, né, tio? Um grande abração, tio. Nercimara também, congregamos junto. A Nercimara era pequenininha, né? Tô ficando velho, hein? Nercimara já tá casada com um filho, já. Deus abençoe a Nercimara. Já também congregamos junto na Igreja Assembleia de Deus, ali no bairro Tarumã. Gabriel Vachileski, isso. Gabriel Vachileski, um grande abraço também. Grande abraço pro meu amigo Prado, né? Fábio Prado, lá do Rio Grande do Sul. Prado foi uma benção aqui quando esteve aqui em Cascavel, me ajudou muito. Hoje ele ele é procurador, né? Tá na procuradoria lá do Rio Grande do Sul. Pradão, um grande abraço. Prado também, ó. Quando ele vem pra cá, nós vamos só no futebol, né? É, Pradão, você vai perder pra mim agora, hein? Também o Amarildo. Grande abração, Amarildo. Abençoe você, João Pereira.
Pastor João Pereira. Ei, Pastor João Pereira. Pastor João Pereira foi meu primeiro pastor quando eu cheguei aqui em Cascavel no ano de 2002, né? Agora está jubilado, só aproveitando. Pastor, estou esperando a sua visita, hein? Você falou que ia nos visitar quando eu estava lá no Morumbi, agora está no Periolo, tá? Mara Almeida, também um grande abraço a Mara Almeida. Roberto Marvailer Munhoz. Cé Munhoz, com certeza, gente boa, né? Cé Munhoz, eu tenho certeza que é gente boa. Grande abraço, Roberto Munhoz. Também nós temos a Deia Cacheada Meireles. Deia também, um abração. Se eu não me engano, a Deia ali da Assembleia de Deus Unção Divina, né? Não, a Igreja Unção Divina no bairro Santa Cruz. Também manda um abraço também para o seu esposo, né? Um grande homem de Deus, louvam. Abençoada ali. Pastora Missy Clívia Andrade. Pastora, um grande abraço também. Deus abençoe seu ministério, abençoe a sua vida quando estiver por aqui em Cascavel, né? Venha louvar o Senhor e dar uma palavra junto conosco, vai ser um prazer. Maurício Serafim também, um grande abraço. Priscila Martins também. César Silveira, o César lá da cidade, ó. Lá do país, nem do estado, né? César lá de Portugal, né? Só postando foto de praia. Ei, César, tô tirando meu passaporte, hein, César? Logo, logo tô aí com vocês aí. Só esperar aí. Também aqui no Zap Zap, né? Tem a irmã Neuza, um grande abraço, irmã Neuza. O grupo Enredo Periférico, né? Os Enredo Periférico, os bro do Evangelho aí. Grande abraço aí, os irmãos aí do Enredo Periférico e a todo o grupo, né? Todo grupo tem um grupo grande. A minha esposa também, minha esposa Eliana Munhoz também está me vendo no vídeo no Zap Zap, né? Também um grande abração a minha esposa, a Aline Bonfim também, que sempre está assistindo nossos vídeos, o Elton, um grande abração para vocês aí, todo o ministério aí de vocês também, que Deus venha abençoar tremendamente. A Jusley Fernandes, Jusley, grande abração, Jusley, Deus abençoe também a sua vida. O Prado, eu já falei, Fábio Prado, tamo junto, é mesmo, Prado, ó, quando você vem em Cascavel, ó, treinando bastante, hein, vamos aí, vamos na disputa aí. E também Pneumáticos Cascavel, né? Pneumáticos Cascavel aí, vamos fazer a propaganda ali, você que for arrumar seu carro, vai lá fazer um lançamento na Pneumáticos Cascavel. Não tô ganhando nada, hein? Mas eu tenho certeza que é uma benção o trabalho deles, né? Então vou divulgar aí para vocês, Pneumáticos Cascavel. Se você passar o endereço certinho para mim, eu passo até o endereço, né? Sem cobrar nada, somente que Deus abençoe a vida de vocês. Jason Luiz, Jason, abração, Jason. Deus abençoe a todos aí. Obrigado por vocês terem tido paciência de estar assistindo esse vídeo. Eu sei que foi um pouco extenso e um pouco cansativo, mas obrigado por vocês estar comigo aí, tá bom? Que Deus venha abençoar. Continue orando também pelo pastor Eduardo Munhoz. Eu preciso também da oração de vocês. Da mesma maneira que eu tenho orado por vocês, eu preciso também da oração de vocês. E eu tenho certeza que se vocês orarem por mim, Deus vai abençoar e vai acrescentar na minha vida, como tem acrescentado na vida de cada um de vocês, tá bom? Então um grande abração do pastor Eduardo Munhoz. Shalom Adonai Lehor Tonir. Paz do Senhor a todos do Face.